Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna e o meu grupo é eu, Pedro Lucas, Pedro Miguel, Guilherme, Thiago e André. Boa tarde, eu sou o aluno Guilherme, vou falar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesia, exposição de obras, pinturas e escultura e palestra. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Em 1922, quando a independência do país completava-se anos no Brasil, passava por diversas modificações sociais, política, econômica, advento de indústria, fim da Primeira Guerra Mundial. Surge então a necessidade de ocorrer a uma nova estética. E daí nasce a Semana da Arte Moderna. Ela está composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam a inovações. O intuito era criar uma nova nascente, de romper com os paramentos que vigoravam nas artes em geral. Boa tarde, eu sou o Pedro Miguel e dando continuidade ao que o Guilherme falou, em 1922, né, na Semana da Arte Moderna, todo dia eles expunham artes diferentes, né, pinturas, esculturas, poesias, literaturas e música. E decorrente disso, um movimento artístico surgiu e ganhou força aqui no Brasil, que foi o modernismo. Essa semana proporcionou uma verdadeira quebra de paradigmas na sociedade. Criou uma linguagem para as artes muito mais moderna e com muito mais liberdade do que antes. Novos conceitos artísticos surgiram e novas formas de praticá-las. A poesia, que antes só era escrita, passou a também ser declamada. A música começou a ter cantores acompanhando as orquestras sinfônicas e as artes plásticas puderam ser representadas em telas e maquetes de projetos arquitetônicos, como desenhos muito mais arrojados. Só que nem tudo ocorreu de forma pacífica. Como o país estava em um cenário delicado na época, né, por causa das tensões políticas, econômicas, sociais da antiga República, na época da República do Café com Leite, né, e também houve resistência de intelectuais, né, no período, que preferiam que as artes continuassem com as inspirações europeias. Tem até um exemplo disso que foi Roland de Carvalho, que declamou um poema, né, o nome era Os Sapos, de Manuel Bandeira. E ele criticava o parnasianismo, e que era um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, né? E o principal objetivo era a oposição ao realismo e ao naturalismo. O texto chocou, né, a plateia, e eles vaiaram e fizeram algazarra para que fosse interrompida a apresentação. Boa tarde, eu sou o aluno Pedro Lucas e vou falar das características da Semana da Arte Moderna. Vamos lá. Uma vez que o intuito desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir. A arte, as características desse momento foram a ausência do formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, que são futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressismo. Outras foram valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas.
Aluno André, aqui eu vou falar sobre. Eu e o Thiago vamos falar um pouco sobre os artistas que participaram da Semana da Arte Moderna. O primeiro artista é a Anita Malfatti, a pintora desenhista e professora Anita Malfatti foi talvez a mulher de maior relevância a participar da Semana da Arte Moderna. O segundo é o de Cavalcante, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, ou apenas de Cavalcante. Foi um dos criadores da Semana da Arte Moderna. Ele participou ali da criação da arte moderna. O terceiro é o Mário Andrade. O intelectual Mário Andrade foi, além de escritor, crítico de arte, fotógrafo e pesquisador de música e de folclore. Ele além de ser o artista, né, ele foi escritor, foi o crítico de arte, tal. O quarto é o Oswald de Andrade, o outro grande articulador da Semana de 22 foi o escritor e agitador cultural Oswald de Andrade. O quinto artista é o Vitor Brecheret. Quando se fala de escultura moderna da arte brasileira, o nome que se destaca é o do ítalo brasileiro, é o Vitor Brecheret. Brecheret também teve parte da sua formação artística na Europa e que influenciou diretamente seu trabalho. A simplicidade das formas e valorização de expressividade são características de suas esculturas. Agora o Thiago vai falar o restante das obras dos artistas. Boa tarde, meu nome é Thiago e vou dar continuidade para o que meu colega André falou. Vou falar um pouquinho sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um dos mais artistas renomados escritores da primeira geração modernista. Conhecido principalmente pelas suas poesias, Bandeira também foi cronista, tradutor e professor. Vou falar agora um pouquinho sobre Villa-Lobos. O multi-instrumentista e maestro Heitor Villa-Lobos foi um dos artistas brasileiros que teve uma enorme importância no contexto modernista e no início do século XX, deixando um legado precioso. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre Guiomar Novaes. Foram poucas mulheres presentes na semana de dia 22, mas no campo da música merece destaque um pianista Guiomar Novaes. Artista precoce, Novaes inicia seu estudo de piano ainda criança e tem formação na França na década de 20. Veio ao Brasil em 1922 participar tocando música do Chopin. Menotti del Picha. Menotti del Picha foi um articulador da Semana da Moderna, escritor, político, advogado e pintor. Menotti teve uma atuação importante no evento, inaugurando sua segunda noite, a mais polêmica. Vicente do Rego Monteiro. A amostra da pintura na Semana da Arte Moderna contou também com o trabalho do jovem artista pernambucano Vicente do Rego Monteiro. O pintor, que na época tinha 23 anos, já possuía uma produção madura, trazia muitas influências de vanguardas europeias. Isso porque havia estudado arte em Paris no começo da juventude, entrando em contato direto com a inovação que lá surgiam.